Olá, bom dia! Hoje eu quero ler contigo de novo o texto de Marcos, capítulo 15, versículo de número 21, que diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz de Jesus. Nós vimos no devocional anterior quem foi esse Simão Cirineu, um homem vindo de Cirene, uma cidade da África, distante de Jerusalém, que estava vindo para adorar a Deus na festa da Páscoa. E soldados romanos pegaram ele para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Eu imagino que naquele momento, ao olhar os olhos de Jesus, ao sentir ali o sangue de Jesus, ele já percebeu quem era que estava ali sendo condenado, o Salvador, o Rei da Glória. Mas eu quero falar hoje da informação que a princípio para nós parece ser muito estranha, que o evangelista Marcos falou aqui nesse texto. Ele disse que esse Simão era pai de Alexandre e Rufo. O que isso tem a ver com a história? Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo, dando as saudações finais na sua carta, ele diz: saudai a Rufo e a sua mãe, que eu considero também como minha mãe. Então nós percebemos que esse Rufo, a sua mãe, a sua família, se tornaram família de cristãos fervorosos, ajudadores do apóstolo Paulo no seu ministério décadas depois. E como isso começou? Certamente começou com a experiência de Simão Cirineu. Após aquela experiência que ele teve do contato com o sangue de Jesus, de ajudar Jesus a carregar a cruz, de ter contato físico no olhar com o Rei da Glória, com o Salvador, aquilo ali fez ele ter um tremendo testemunho para contar. Imagina, depois de participar daquele momento, perceber quem era Jesus. Ele certamente contou isso para os seus filhos, contou de forma apaixonada. Certamente ele relatou cada detalhe à sua esposa. Certamente eles passaram a viver querendo saber e conhecer mais e servir esse Jesus. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, quem carrega a cruz, quem participa da obra de Jesus e comunica às pessoas que ama, deixa um grande e imenso legado. Quanto à sua esposa, por exemplo, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele considera como sua mãe também. Deve ter sido uma mulher muito valorosa. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo só menciona Rufo e não Alexandre. Possivelmente Alexandre foi morto, martirizado. Os cristãos eram mortos naquela época, perseguidos. Mas essa história nos constrange da seguinte maneira: nós temos dado testemunho para as pessoas que nós amamos acerca da nossa experiência com Jesus? Que legado nós estamos deixando de evangelismo? Se você teve uma experiência real, concreta, sincera com Jesus, o quanto você tem comunicado isso a outras pessoas? Você tem falado de Jesus para as pessoas, das experiências que você teve? Há 40 anos atrás, uma mulher falou de Jesus para minha mãe no trabalho. A minha mãe foi saber mais desse Jesus, ela se converteu. Ela me criou ensinando quem é Jesus. Eu cresci tendo as minhas experiências com Deus. Eu me tornei um pastor. Os meus filhos são apaixonados por Deus, a minha esposa, a minha casa serve a Jesus. E assim de geração em geração. É um grande legado numa família que começa com uma pessoa que fala apaixonadamente de Jesus. Que seja assim você. Que você experimente a Jesus se você ainda não teve essa experiência. Se ainda você não teve um encontro real com Jesus e com sua cruz, eu sou esse, Simão Cirineu, que estou falando com você aqui através desse vídeo. Busque conhecer esse Jesus e você encontrará a maior dádiva que algum ser humano pode encontrar nessa terra. E se você já tem uma experiência real com Jesus, fale disso a todas as pessoas. As pessoas não precisam de mais religião, as pessoas não precisam de mais dogmas, as pessoas não precisam de mais filosofias. As pessoas precisam de um encontro real com a cruz de Cristo. Que Deus te abençoe assim, como um verdadeiro evangelista ou como alguém que tem uma experiência real, sincera e maravilhosa com Jesus. Que Ele assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.